E aí galera, beleza? Estamos aqui mais um vídeo maravilhoso. Muito obrigado para quem já se inscreveu no canal, tá? Muito obrigado mesmo. Esse é o meu terceiro vídeo aqui no canal, tá? Eu agradeço muito, muito, muito mesmo a todos os inscritos, meus primeiros inscritos, meus primeiros comentários, tá? E assim que a gente começa e assim que a gente continua, hein? Tô adorando. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Alemanha? Minha primeira viagem internacional? Vou fazer uma quando? Depois de novo? Não sei, espero que cedo, então vamos lá. Eu vou falar algumas coisas rapidinho, que nessa viagem que eu fiz, que foi a minha primeira viagem internacional, que eu fui pra Alemanha, fui pra Berlim especificamente, porque meu irmão ele mora lá, ele tá trabalhando lá, e aí ele quis me levar nesses períodos de 90 dias que é permitido a gente ir como turista. Você pode ficar até 90 dias. E aí eu fui, muito feliz, muito animado, muito curioso, falando assim, vou adorar passar frio. Ai, nossa, que maravilha, um frio maravilhoso. Não é bom. Não é bom nem um pouco. Eu sou daquele tipo assim, eu sou um meio termo. Não é muito frio, não é muito calor. Tem que ser um clima assim, ok. 22 graus com sol. É assim, entendeu? Bom, então eu vou falar algumas curiosidades, algumas coisas que eu adorei, especificamente de Berlim, tá, galera? Porque eu não fui para outros estados por lá, na Alemanha, mas especificamente de Berlim. Curiosidades, coisas que ninguém imagina, né? Ou talvez imagina, não sei qual é o nível de informação das pessoas quanto a esses assuntos específicos, né? E coisas que eu falo assim, cara, Brasil e Alemanha. Cara, Alemanha e Europa, nossa, demais. Brasil, lá embaixo. Mas tem coisas que, por incrível que pareça, que eu vi lá, que são assim, aqui no Brasil dá de 1000 a 0. Tem, claro, seus percalçozinhos e tal, mas é incrível aqui em relação a lá. Então eu vou falar sobre vantagens e desvantagens, curiosidades, coisas que eu vi por lá. Uma delas, a primeira delas, assim que eu cheguei, foi que lá o transporte público é incrível. No iniciozinho eu tava com medo de pegar, porque eu tava com medo, tipo, uma língua que eu não falo. Alemão é uma coisa muito complicada. Por incrível que pareça, alemão se parece muito com inglês, em alguns aspectos, mas assim, é muito complicado. Eles falam muito rápido mesmo. Então eu fico assim. Lá o que é incrível é que você pode comprar os tickets, né, de ir pra ônibus, pra metrô, pra trem, pelo celular, por um aplicativo que eles têm lá, que se chama VBL, eu acho, uma coisa assim. Você vê como que eu já tô bem de memória. É um transporte incrível que ele é, tipo assim, em conjunto, né? Ônibus, trem, metrô e a espécie de VLT que a gente tem no Rio de Janeiro, que é tipo aquele bondinho elétrico que se passa pela cidade, que só que aqui no Rio, no caso, só passa ali pelo centro, né? Esse não, ele passa por toda Berlim, assim, não sei se toda, mas passa por uma área bem grande. E é incrível, é uma experiência maravilhosa. Por mais que ele demore mais, ele é uma experiência maravilhosa, incrível mesmo. Os ônibus são limpos, são incríveis, são totalmente... Transporte público me deixou, assim, outro nível, é outro nível. E isso, claro, que a minha comparação está sendo feita pelo transporte público do Rio de Janeiro, que a gente já sabe que não é aquelas coisas, né? Mas eu também sei que o transporte público em São Paulo é um pouquinho melhor do que o do Rio em relação a isso, mas a minha experiência agora é comparação, tipo, Brasil-Rio e Berlim-Alemanha, entendeu? É bem essa comparação. E o transporte público foi uma coisa que me chocou muito, porque tecnicamente é muito barato, porque você tem 4 tickets por 9, quase 10 euros, 4 tickets, e, tipo, ele serve pra todos, tipo, então se tiver um ticket, você vai pegar um ônibus, ele também é o mesmo ticket que ele pode servir pra usar pra pegar um metrô, tipo, vamos dizer assim, que você vai fazer aquela conexão, e aí é o mesmo que vale pelo período de 2 horas, entendeu? E, tipo assim, é uma área vasta, incrível, que abrange, e ele tem uma das maiores estações, se não a maior, estação de trens da Europa. E é incrível, é a coisa mais linda do mundo, entendeu? E uma desvantagem que eu vi lá também aqui no Brasil a gente tem um sistema de limpeza pública, né? Os famosos garis, né? Que a gente tem aqui. E lá eles não têm isso, né? E assim, eu aqui, muita gente me falou assim, gari é uma questão muito complicada.
né, de se falar e tal. Eu queria até saber, entender o porquê, né, de ser assim, tão complicada, mas assim, as ruas lá não são tão limpas, não são mesmo tão limpas, assim, nunca vi nada bizarro, já vi um ratinho passando na rua, já, entendeu? Era fofinho, por incrível que pareça era fofinho, mas era um ratão passando. E quando eu cheguei lá, eu cheguei na época do inverno, tipo, terminando o inverno, indo... Nem era inverno, na verdade, né? Mas assim, eu peguei uma época ainda meio... O frio indo pro quente, né? Então eu peguei Berlim florescendo, né? E aí eu peguei a Berlim suja, com árvores secas, sem folhas nem nada. E aí depois começaram a florescer tanta folha, tanta flor, tudo pra tudo quanto é lado, que eu já nem mais prestava atenção no lixo. Mas era uma cidade muito, muito, muito suja. Acabou? Acho que sim, tá? Desculpa pelo barulho, galera, é porque tem um clube literalmente aqui do lado, tá bom? Então vamos lá. Outra curiosidade também que tem é que o símbolo, a bandeira, porque tipo assim, quando a gente fala bandeiras, a gente presta muita atenção, ou se fala muito da bandeira, por exemplo, do país, bandeira do Brasil, bandeira não sei o quê. Quase ninguém fala muito sobre bandeiras dos estados, não se vê muito as bandeiras do estado. Por exemplo, no caso, na minha experiência em relação a fora, tipo assim, estados fora do nosso país. Porque eu já sei como que é a bandeira de Salvador, eu sei como que é a bandeira de Minas, eu sei como que é a bandeira de São Paulo, eu sei como que é a bandeira do Rio. Mas assim, eu não sei como que são as bandeiras de outros países, no caso, os estados de outros países. E aí a bandeira de Berlim, por exemplo, é um urso, maravilhosinho. Inclusive na cidade, se você andar na cidade, você vai encontrar vários desses ursos com estilos diferentes, desenhos, não é pichação, né, nem grafite, mas são estilos, desenhos, coisas diferentes, e eu acho muito incrível, e é uma experiência assim única tirar uma foto com eles, né. Outra coisa que eu vejo como desvantagem de lá, que é uma grande vantagem que a gente tem aqui, talvez por excesso, ou não sei, já vou começar dizendo, viva o SUS, pelo amor de Deus, viva o SUS. Por quê? Porque lá a saúde, eles, por acho que terem um problema estrutural, assim, com muita droga, pessoal que usa muita droga e tudo mais, lá eles não levam muito a saúde uma coisa muito, muito a sério. Assim, aqui quando a gente passa mal, vai num sistema único de saúde, chega lá, fala, tô sentindo isso, dá os sintomas, aí a pessoa passa exames pra fazer, remédios e coisa do gênero. Lá não se faz isso, assim, quase não se faz. Se pede, é uma coisa bem pouca. Tem que ter realmente, assim, cara, realmente. Eles não têm muito essa paciência que a gente tem aqui no Brasil. Por isso que viva o SUS, viva os nossos enfermeiros, pelo amor de Deus, respeito, porque minha mãe é médica, eu sei o que eles passam, assim, por histórias que eu ouço, entendeu? Imagina como que realmente acontece, quando você tá lá vendo e ouvindo, né? Então, cara, a gente tem que valorizar muito a saúde daqui, porque lá você acha que a Mil Maravilha é outro mundo, primeiro mundo, você acha que a saúde vai ser maravilhosa. Sim, cara, eles não podem te negar saúde lá, né? Eles não podem negar que você vá para o hospital. Não. Mas assim, eles não levam muito a sério também essa questão de coisas psicológicas, psiquiátricas. Eles não levam muito a sério como a gente leva. E isso eu tô falando com propriedade por conta de uma pessoa específica da minha família, outros amigos também, inclusive, que eu soube, né? E lá eles, inclusive, não dão remédio para nada. Tipo assim, aqui na nossa farmácia, em que você pega um remédio tal para dor de cabeça, que tá lá numa prateleira, você tem acesso a ele, você pode pegar ele, você pode chegar lá, pegar e ir lá no caixa. Lá não tem. Lá o que tem é tipo chás, coisas herbais, essas coisas assim, bem naturaisinhas e tal. E lembrando, eu estou falando especificamente de Berlim. Outra curiosidade também que eu adoro muito, muito em Berlim, é assim, adoro no sentido de que lá em Berlim, como a gente sabe sobre a história, Alemanha, nazismo, né, são as coisas, são muito pesadas, né, mas pontos interessantes que eu vi quando eu fui lá, é que lá eles têm ruas, eu não sei o nome em alemão, eu vou botar aqui escrito, são ruas, um espaço específico lá, em que eles têm um nome pequenininho, mais ou menos desse tamanho, com o nome de vítimas, ou falando um pouco sobre a história de vítimas da época da Segunda Guerra Mundial, né, no nazismo e tudo mais.
E nele é um quadradinho tão pequenininho no chão que eles fizeram de propósito para você se abaixar para ler, basicamente, no sentido de reverência, basicamente. Você tem que se abaixar realmente para ler, pela questão da curiosidade. Então você está fazendo uma referência para aquelas, tipo, reverência para aquelas vítimas, né? Prestando respeito para aquelas vítimas, automaticamente. E coisas que eu acho muito interessante, porque a gente ouve muito falar, se você já pesquisou um pouco sobre, o monumento dos judeus que eles têm lá. Que são grandes blocos, são blocos, assim, grandes, espalhados, assim, todos juntos, só que uns têm tamanhos diferentes de outro. Então, quando você vê sob uma perspectiva de cima, assim, estando na rua, você vê um monte de blocos alinhados. Mas quando você entra, você vai descendo e os blocos ficam maiores, alguns blocos são menores. E, tipo, é um lugar muito pesado, assim, é um ambiente muito pesado, mas, assim, tem que se ir para esse lugar para você conhecer. E já falo já desde agora, tipo assim, por mais que você goste, que você queira turistar, não tira foto lá. Tipo, isso é só por questão de respeito, eu peço, porque... Gente, o que eu vi lá de tanto desrespeito, as pessoas sentando nesses blocos, fazendo piquenique, tirando foto, tipo assim, cara, aquilo é um monumento sobre pessoas e raças que foram massacradas só por serem quem são, entendeu? Então eu acho muito pesado. E também, dois monumentos que eu particularmente assim falando, pode ser ignorância minha, nunca ouvi falar, que é o monumento dos ciganos, se eu não me engano, não sei se é mais do que só dos ciganos, mas o monumento dos ciganos, que é lindo, que é como se fosse um círculo com uma rosa branca no meio, e escrito em alemão e escrito em inglês, uma frase bem pesada, né? Eu não lembro de cor, mas eu posso botar aqui escrito pra vocês lerem. Que isso é uma curiosidade que eu não tinha, tipo assim, não tinha conhecimento algum sobre a existência desse monumento, como também não tinha noção nenhuma do monumento dos, no caso, gays, lésbicas, dos LGBTs em geral, né? Daquela época, que é um monumento lindo, que ele fica no meio de um parque. Não é no meio de um parque, ele fica na entrada de um parque, que é um cubo também grande, com uma janelinha pequenininha, né? E quando eu fui ver a primeira vez, que eu tava turistando com uma amiga minha, Carol, maravilhosa, simplesmente, eu de longe vi uma placa bem na frente e um cubo. Eu falei assim, gente, eu não entendo nada, assim, de arte. Então pra mim eu falei assim, cara, é um cubo. Mas conforme eu fui chegando perto, eu fui ver que esse cubo tinha uma janelinha. Aí eu fiquei curioso, fui chegando mais perto, eu fui vendo que o cubo já não era retinho, certinho, ele era um cubo meio, não é defeituoso, tipo assim, ele era um cubo meio, não se encaixava nos padrões, basicamente, né? E aí quando você chegava perto dessa janela, estava sendo projetado lá dentro imagens lindas e ao mesmo tempo imagens pesadas de pessoas mortas, pessoas torturadas, especificamente LGBTs, né? Pessoas mortas, torturadas, pessoas... diversas coisas dessas pesadas. Só que ao mesmo tempo, essas pessoas estavam sendo, nas imagens pesadas, na frente dessa imagem, sobreposta sobre essa imagem, apareciam casais se beijando, casais de mão dada, homem com homem, mulher com mulher, trans, todos eles felizes e tipo, mostrando basicamente que apesar de tudo, de ser visto naquela época, e hoje em dia a gente ainda é visto como seres fora do padrão, né? Mas a gente é assim, caralho. Somos assim, entendeu? Apesar de tudo isso, ainda existe o amor e o amor vai sobressair, vai sempre prevalecer, vai sempre vencer tudo. Por mais que exista sempre vai existir alguém que vai te botar pra baixo, que vai fazer merdas inconcebíveis, assim. Mas o amor sempre vai prevalecer. Agora, saindo desse peso, assim, enorme, uma coisa que eu preciso falar sobre Berlim, que eu adoro, é a culinária. A culinária deles é incrível. Assim, eu comi brunches maravilhosos, meus primeiros brunches da vida, meu primeiro brunch da vida, na verdade, foi lá. Eu comi comidas maravilhosas, eles têm uma comida bem específica lá que se chama currywurst. Aqui a fotinha, ó.
Currywurst nada mais é do que uma linguiça, ela é, se eu não me engano, ela é fervida e frita, ou frita e fervida, eu acho que é fervida e frita. É servida com um molho de curry, mas é um molho específico, especial que eles fazem, né? E batata frita. Tipo assim, não é nada demais, mas é maravilhoso. Maravilhoso. Melhor coisa assim que o meu irmão falou assim, meu irmão falou, você não vai gostar, você não vai gostar, é um negócio horrível. No final das contas, o filho da mãe tá lá comendo e adorando. Agora não come porque virou vegano. E aí também uma coisa que eu adorei bastante deixa eu pensar. 2000 anos depois. Inclusive, Berlim tem uma coisa maravilhosa, que é nessa transição de estações, quando chega na época do verão, que é uma época aclamada pelos alemães. E, cara, lá, os lagos, lá tem muito lago, e essa é uma curiosidade maravilhosa. Eu fui em vários lagos lá, são incríveis. Eu vou botar aqui umas fotinhas, assim, pra vocês. Lá eles adoram lagos, então, tipo assim, tem dias no verão que você vê gente. Você não vê mais água, de tanta boia que eles têm lá, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado muito, tá, galera? Eu peço mais uma vez para vocês me seguirem lá no Instagram, @bibs.14. Seguir aqui no meu canalzinho simplesinho, maravilhoso, tá? Ativar o sininho, se inscrever, comenta, gente. Pode comentar à vontade, tá bom? E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo no meu quarto.